Sim, sim. Mas é como eu te falei, tudo é uma questão de forma que eu estou falando, e a ver com a escrita. Mas no parágrafo só, você ter quatro orações que começam com se uma família, se uma, tal, só não fica. Pronto. Vemos então. Maurício está dando uns problemas aqui na gravação. Eu estou gravando, mas quando tá cortando por trechos. Talvez fique parte da gravação, mas eu estou sempre falando e gravando aqui. Depois eu vou ver aonde eu vou buscar essa gravação, que eu nunca. É a primeira vez que eu gravo dessa forma. Sobre a forma, deixa eu ver se tem mais só alguma coisa para poder entrar na parte de conteúdo. Eu achei, como eu te falei, eu gostei muito da escrita, então na parte de forma é muito pouca observação. Muito pouca observação. E vemos então na página 14. Deixa eu só catar aqui para te falar. E depois a gente vai à parte que mais interessa, né? Que é a forma mesmo. O conteúdo especificamente. Deixa eu ver se eu acho que. Na página 14, vemos então ao trabalho. Deixa eu ver se eu acho. Vemos nos anos 1930 os personagens. No período desse trabalho, vemos nos anos 30 os personagens fundamentais para a disputa. Vemos nos anos. No período. Só um instante. Nos aproximando do período em que interessa passa. Vemos nos anos 30 os personagens fundamentais para o experimento do trabalho. Daqui a pouco eu faço uma junção completa, que eu anotei aqui, mas botei só uma interrogação. Eu ia te perguntar, talvez fosse para te perguntar. Mas vamos lá, outras questões. Em relação à questão do conteúdo, Abraão, vamos lá por partes. Algumas dúvidas sobre o coronelismo. Né? Você é bem fato para dizer. É inaplicável. A palavra é inaplicável a esse trabalho. Sabe? Eu achei uma palavra muito forte, assim, inaplicável a esse trabalho, porque se você discorda, ele é aplicável ao trabalho, né? Aquele negócio. O cara que diz ateu, eu não acredita em Deus, mas se você ele não acredita em nada. O ateu diz assim, não acredita em nada. Mas se não acredita em nada, você acredita em alguma coisa. Né? Então, eu acho que assim, inaplicável, porque é uma delimitação do tempo, o conceito. Ok. É um sistema fechado. Ok. Mas assim, você não vai aplicar necessariamente para as disputas de família. Entretanto, é um conceito que eu acho que é aplicável à discussão do tema. Né? Seja para discordar, seja para comparar, né? Enfim, por mais que eu entenda que não são todas as famílias ricas, pelo menos os conflitos que eu conheço, a maior parte das famílias são famílias ricas, seja no Nordeste ou seja em outras regiões do país. Então, claro, eu também concordo com você. Eu acho que você, inclusive, usou muito bem a literatura, né, Maurício, nesse aspecto. Usou muito bem a literatura, Zé Murilo Carvalho, sabe, para discutir o conceito especificamente. Gostei da discussão, mas eu só não gosto da ideia de você dizer assim, não se aplica ao meu trabalho. Eu acho que assim, é um conceito que você pode dizer, as brigas de família não estão necessariamente nesse bloco, mas de certa forma passa por aí, em algum momento, né? Passa por dentro do coronelismo, porque pode no seu período que você escolheu, mas aquelas famílias estavam lá naquele momento, né? Sim. Participaram de alguma maneira do coronelismo especificamente. Então, e é como eu falei, não é a partir do momento que você escolheu que tudo começa. Como você mesmo faz essa genealogia, né? Do século XIX e tudo mais. Então, eu acho que esse conceito, de alguma forma, vai aparecer em qualquer discussão que você faça, discordando ou não, mas se cruza com o seu trabalho. É como eu falei, eu também não sou um fã desse conceito, não, mas assim, eu acho que é um conceito que se cruza. Bem como o mandonismo, que aí sim eu também acho que você acertou ao dizer que ele está mais presente mesmo na noção conceitual da sua pesquisa. Uma sugestão, uma coisa que eu percebi no trabalho é essa lógica, né, do poder da família ser maior do que o poder do Estado, obviamente. Claro que era, o Estado não tinha polícia, porque senão Canudos não tinha acontecido o que aconteceu, né, para você ver como os poderes locais eram fortes. Você citou conselheiro e tal, e é muito interessante essa relação do poder da família versus o poder do Estado até aquele momento. Hoje é um pouco diferente, ou não, né, dependendo do lugar, você ainda tem famílias que mandam mais do que o Estado. E criou um paralelo quando você falou em uma passagem eu acho que no texto todo, do sertão, e esses domínios das famílias ou microdomínios que estão fora do Estado, com as comunidades hoje, né, dentro de favelas e periferias, onde o Estado também intervém muito pouco, prefere não intervir, obviamente porque não tem força suficiente para brigar, como não tinha naquela época. Então o Estado não tem como comprar essa briga
até porque aquilo ali faz parte, né, da dinâmica do Estado. O Estado tem interesses nessas dinâmicas, bem como tinha, e você percebe bem também no Diário de Pernambuco. Uma observação, você cita no começo do trabalho que vai usar 4 jornais, mas eu só vi 2 ao longo do texto, praticamente, né? Talvez tenha passado batido, mas você falou do Correio da Manhã e o Diário de Pernambuco é enfaticamente o mais usado. De fato, eu entendo por quê, até pela circulação que ele tinha, pela periodicidade. Mas você fala sobre 4 jornais e de fato só usou um bem. Ia sugerir isso, mas você já falou na apresentação. Desculpa pelo barulho. As fontes policiais talvez pudessem ter te ajudado um bocado, mas vão te ajudar futuramente se você quiser continuar estudando. Gostei muito da sua leitura do Durval, né, da professora que você colocou sobre essa ideia de sertão, sobre essa ideia de Nordeste, sobre a ideia de um espaço de violência específico, porque eu não sei se é necessariamente do Nordeste como espaço de violência, mas um espaço de violência específico, com aquela característica, né? Eu acho que você está certíssimo. Eu acho que é uma coisa que eu acrescentaria hoje na obra do Durval, né? Um espaço de violência específico. Porque o espaço de violência se desenha para o mundo todo, específico e caricato, que eu acho que é um pouco isso que se reitera na literatura, e se falando, e lá. E eu concordo em grande parte. Foi meu professor ele, né? Na disciplina de mestrado na UFPE. E, enfim, muita coisa dali eu concordo e acho que você usou muito bem o trabalho dele. Sobre isso também veio à mente aqui a discussão sobre a lei de terras, que talvez tenha forçado, né, o surgimento disso no final do século XIX, a lei de terra de 1850. Uma coisa que eu percebi, tanto no seu trabalho, mas em leituras que eu já tinha também sobre o tema, que é a questão de gênero. Você percebe que majoritariamente são homens executados. Tem uma mulher, que você até cita, uma menina, filha e tal, mas hegemonicamente são os homens que são mortos. Né? Às vezes o cara morre, o cara mata, mas tem a questão de gênero, de o alvo ser o homem, né? Justamente pela figura de bravura que se criou dentro do sertão, do homem sertanejo, que o Euclides da Cunha vai falar sobre, antes de tudo, é um forte. Né? Pronto. Sobre essa questão dos conceitos, né, o coronelismo, o mandonismo e outro, como eu falei, o conceito está fechado, mas assim tem as variáveis. Então é como se o conceito tivesse espirais, espinhos, né, que apontam para outros momentos, tanto antes como depois. E aí o próprio Kozelek, eu acho que fala um pouco isso, né, sobre o conceito especificamente. O conceito não é uma rocha. Claro que o conceito também não. Você não pode diluir em tudo, porque senão não é conceito, obviamente. Mas a gente tem que estar atento a esses entornos do conceito. Os que o formaram, né? E os que o mantêm também, e os que dialogam com ele. Mas pronto. Outra coisa interessante, que aí eu lembrei enfaticamente no seu texto, é o Auto a Compadecida, né? O filme que reitera um pouco desse espaço, não dessa briga de família, mas desse espaço, né? Porque aí você tem de fato um coronelismo ali, evidente, mas do espaço do sertão e dos micropoderes. A igreja, o controle, tal. Mas um filme que retrata exatamente o seu tema é Abril Despedaçado, que é um filme de 2001, do Walter Salles, talvez seja uma das coisas mais bonitas que eu já vi do cinema nacional. A trilha sonora, né? E aí, para cada região do Nordeste se tinha até um respeito para se procurar a morte, né? Esperava o sangue fechar e tal. E de fato isso aconteceu, secar e tal. Isso é um valor simbólico muito grande que se tem, para que a família possa se organizar e ficar ou fugir. Porque também tem isso, as famílias não fugiam. Então essa lógica da bravura também é resistente dentro das famílias que participavam da briga. Eu falo isso porque eu tenho uns amigos em Pernambuco, eu sou de Pernambuco, que são ferrais e novais, que até recentemente estavam se matando. A gente está falando de 10, 15 anos atrás. E também acontece aí, em floresta, né? Muito próximo de onde você está discutindo seu trabalho. É, Gostei muito de uma passagem, né? O destino inacessível, alguma coisa assim, umas passagens. Eu vou ter umas citações aqui para salvar, mas depois eu te mando isso por e-mail para a gente não perceber. Pronto, como eu te falei. Sobre as referências, eu acho que a referência bibliográfica tá boa, tá bem enquadrada teoricamente, afinal a gente está falando de um TCC, né, Maurício, né, Rafael? Ainda não é uma dissertação de mestrado, então eu não vou cobrar aqui aquilo que se cobraria no mestrado numa. Acho que é uma pesquisa, como eu te falei, você escreve muito bem, dá vontade de ler muito mais. O que é que eu achei também do ponto de vista do conteúdo? Acho que assim, você se prolongou a entrar de fato na discussão das famílias. Veja, o texto todo, completo com tudo, tem 23 páginas.
com conclusão, com bibliografia, 26 ou 27. O de texto é até 23. Você começou a falar deles especificamente a partir da 15, 14, 15, sabe? Fez uma boa discussão e foi uma estratégia sua, discutir teoricamente, situar no tempo e tal. O leitor fica querendo mais, tá bem escrito, né? Então você fica, pô, eu quero mais saber dessas famílias e tal. E aí ficou dizendo assim, mais na frente a gente vai falar, mais na frente a gente vai falar, mais na frente a gente vai falar, e na frente acaba por correr um bocado, sabe? E assim, eu queria ter visto um pouco mais assim, desse mata um, mata outro, mata um, mata outro. Eu queria ter visto mais esse passe, né, de mortes, né? Porque você coloca 2 ou 3 casos e pronto. Mas é como eu falei, você que provoca isso. Isso é uma coisa boa. Você provoca o cara que está lendo, então você quer ver a coisa acontecer. Porque você quer ver os corpos no chão, né, Maurício? Você quer ver o sangue rolando ali no ar. Ver sangue, né, rapaz? É o quê? Quero ver sangue, quero ver sangue. Mas pronto. Gostei das citações, acho que as citações foram muito bem enquadradas, não é aquela coisa por coisa. Então, todas dentro daquilo que você está sugerindo. Teve uma parte que eu fiquei meio confuso, que você cita o Saraiva, né? Mas aí ficou meio confuso na minha cabeça que o Saraiva tem uma ligação com uma família, com outra e tal. Aí eu coloquei até aqui uma interrogação sobre o Saraiva, que sumiram aqui. Mas também gostei muito, e você poderia ter, eu acho que, discutido um pouco mais, que era... E é interessante mesmo, que é essa virada de como o conflito... uma coisa importante também. Antes que eu fale disso, como começou o conflito, eu acho que você falando hoje ficou muito mais claro para mim do que no texto o motivo de você ter escolhido isso. O tema. O texto não deixa claro o motivo de você ter escolhido. Aí escolhi porque no texto... Hoje você falou muito bem. Então, se você tivesse falado aí o que você falou no texto, tão bem quanto você escreve, ficaria melhor para justificar o motivo de você estar. Você situou aí a sua vida pessoal, o seu estado e tal. Eu acho que isso faltou no texto, mas ainda assim você acabou já respondendo aqui, então eu não vou pontuar. Mas eu estava falando de outra parte agora que eu ia... Agora eu esqueci, voltei antes que esquecesse. Mas, uma observação, saiu um disco recentemente, um disco de uma menina chamada Juliana Linhares, que é Nordeste, alguma coisa assim, Nordeste Ficção, Juliana Linhares. É um vinil, um CD, né? Recentemente, que discute sobre isso. Ela é do Nordeste, não sei se ela é do Rio Grande, eu acho que ela é do Rio Grande do Norte, a cantora. Ela lançou um disco chamado Nordeste Ficção. Obviamente que tem o Durval ali, né, como semente e tal, e é uma coisa musical. Talvez isso sirva, sei lá, de inspiração para alguma coisa, né? Afinal, o filme e a música, de certa forma, também nos inspiram para outras perspectivas de produção. Deixa eu ver mais. Eu já tô concluindo aqui. Na página. Que página faz? Pronto, um pouco antes do parágrafo do 4, você diz assim, nesse ínterim, aí eu fiquei sem entender, porque não há delimitação do espaço de tempo. Né? Eu acho que pouco depois, na página 4. Mas isso foi só uma forma, eu não entendi que ínterim era, porque eu não vi a delimitação do espaço de tempo, eu acho que era na página 4 ou na página 3. É porque eu tô com medo de mexer no meu documento e tirar a gravação aqui, mas tá tudo em vermelho no meu documento, eu vou te mandar isso por e-mail, pós-Maurício, certo? Viu, Maurício? Eu não estou abrindo aqui para não travar a gravação. Como fiquei responsável por essa parte, para não acontecer nenhum evento que a gente não queira. Mas pronto, respeitando aí os meus 20 minutos, solicitado pelo professor Maurício, que inclusive está com a tela travada nesse momento. Eu penso que ele esteja aí. Maurício, está ouvindo a gente? Talvez ele tenha caído, né? Abraão me ouve, Rafael me ouve também. Sim, sim. Pronto. Mas, como eu falei, a justificação do tema, na parte metodológica, percebi diretamente a utilização do jornal. Infelizmente você não conseguiu cruzar tantos, porque de fato faltavam jornais para isso. Veja, Abraão, tem mais coisas, teria mais coisa para falar, mas é como para a gente também nos estender, Maurício disse, faz um comentário entre 15 e 20 minutos, eu penso que já ele retorna. As outras alterações, algumas eu falei para ele, e outras eu te mandei por e-mail, já estou excedendo meu tempo aqui, estou em 21 minutos, eu não quero também. Mas eu penso que você percebeu, é um trabalho com muito potencial assim, para
para seguir, né? Eu acho que o que Rafael achou vai falar mais à frente, mas é um trabalho com. Viu, Maurício? Eu estou dizendo aqui que é um trabalho com muito potencial para seguir para um mestrado, sabe? Claro que é adequada às proporções e tal, mas desperta curiosidade demais. E como eu falei, bem escrito. Obviamente você teria que incrementar novas fontes, eu acho. Os jornais seria muito pouco, só praticamente o Diário de Pernambuco para trabalhar com isso. Até porque, como você bem coloca, é um jornal com um viés, um interesse político muito grande dentro de Pernambuco, né? Também gosto. Infelizmente você não tem tempo para isso dentro, que é discutir a participação do Estado dentro desse conflito, mas você coloca que o Estado, de certa forma, participou, ou pelo menos tentou participar ali. Mas para já, também como você falou, é um assunto com poucos livros diretamente que falam sobre briga de família. Então você tem assuntos que tangenciam sobre uma outra família. E os que tem foram escritos por uma das famílias, quer dizer, a memória do meu pai, do meu avô e tal. Daqui você cruza essas memórias todas. Acaba por ser muito complicado e eu acho que é disso que eu vou observar. As outras observações que eu tenho ao longo da discussão que você possa até fazer ao final, eu coloco para também não me estender tanto e mando para Maurício essas observações no meu documento em Word que eu recebi. O seu artigo aqui fica melhor para você compreender do que eu estou falando aqui. Beleza? Ok, agradeço. Tá certo? Agradeço. Massa, massa. Parabéns, viu? Parabéns de novo. Parabéns. O texto está Obrigado. bem escrito. Obrigado. Obrigado. Ok, Ivan, Luiz Lima Cavalcante, muito obrigado por sua arguição rigorosa, objetiva e ao mesmo tempo generosa. Certamente Abraão está na mente e no seu rascunho anotando as observações para fazer os eventuais ajustes, né? Haja vista que a ideia é que ele seja depositado no repositório da UF. Então, os ajustes são bem-vindos, né? Obrigado, então, Ivan. Passo imediatamente a palavra para Rafael. Obrigado, Rafa. A palavra é tua. Obrigado, Maurício e Abraão, né, pelo convite e poder participar desse momento com vocês. É um momento importante na trajetória do Abraão, né? Então, eu fico feliz de poder colaborar com esse momento, né? Compartilhar esse momento com vocês aqui. E poder ouvir também o professor Ivan, né? Ele vai falando algumas coisas ali que eu não tinha pegado na minha leitura. Isso acaba sendo um processo de aprendizagem também, né? Isso é muito interessante. Enfim, o Abraão, ele escreve muito bem. Hoje tudo é internet, né? Eu fui lá na internet, coloquei o nome dele. O Abraão tinha um blog em 2017 e o exercício da escrita já estava lá, né? Desde aquele tempo já. Então, isso se refletiu na escrita do TCC, né? É um tema super interessante, instigante. A gente fica querendo mais a leitura, né? E, enfim, dito essas palavras e dizer também que eu compartilho com tudo que o professor Ivan disse, eu passo para algumas recomendações mais técnicas do texto, né? Então, eu sugiro que, antes de depositar, Abraão, você verifique o sistema de autor-data, né? Tem um momento ali que você cita em caixa letra normal, né? E tem um momento que você usa caixa alta. Eu acho que é importante padronizar via BNT. Verificar os destaques da citação. Algumas citações elas aparecem em itálico, no caso, né? E se elas forem em itálico realmente, e o professor fez um comentário sobre isso, você tem que marcar, dizer que é original da fonte, ou foi você que colocou, no caso. E também ver o espaçamento entre as citações, né? Tem lugar que a citação tem um espaço muito grande, e isso meio que, enfim, né, deixa o texto maior. Para mim, por exemplo, esteticamente é meio desconfortável fazer esse tipo de leitura assim, né? E como eu vi um texto eu recebi o texto em Word também, já fui fazendo, mexendo, né? A agonia. Se tivesse só em PDF, eu ia ficar, pô, não posso mexer nisso aqui e tal. Enfim, como se o texto fosse meu, né? E não é. Uma sugestão também é que a BNT ela fala letra de citação recuada 11, 10 ou 11. Você usa 10. Né? Eu sugiro que você use a 11.
porque o tamanho da fonte, né? Porque a 10 ela fica bem pequenininha e, no caso, cansa o leitor, né? Então, às vezes eu estava lendo a citação, aí depois de um tempo já de ter forçado, eu falei, pô, isso aqui pode aumentar, né? Aí fui ver a fonte, estava 10. Detalhe básico, nesse texto, por exemplo, você não precisa fazer isso, mas nos próximos, né? Pense nisso como um auxílio ao leitor, né? Outra coisa que eu notei no texto são alguns parênteses, é coisa de digitação mesmo, porque o texto está muito bem escrito, é coisa de digitação. É parêntese solto, deveria não ter. Aí eu não marquei aqui por página, mas é só para sinalizar, como é um texto curto, você passa um pente fino e pega, né? E tem um ponto junto a uma vírgula dentro de uma citação recuada, né? Detalhe, minúcia, coisa pouca, né? É isso que eu tenho a observar para o texto, né, para a versão final. Eu acho que é um texto que atende os requisitos, né, do trabalho de conclusão de curso no formato artigo e que está muito bem escrito, né, e que é de agradável leitura. Dito isso, eu passo para algumas reflexões, algumas proposições que o texto suscitou, né. Então, eu penso que aí, a título de reflexão mesmo, de ponderação para uma escrita futura, certo? Eu acho que faltou no texto uma caracterização mais detalhada da cidade de Exu, né? Onde é que ela estava, localizada ali, né? Uma descrição um pouco mais sistemática. Eu vi lá que tem uma referência do IBGE, só que eu não vi essa análise, né, desse contexto da cidade de Exu. Eu acho que isso, se você continuar com esse tema, eu acho que é uma coisa importante a colocar no próximo texto. Uma coisa que eu achei necessária também é você discutir a concepção de família naquele contexto ali, né? Como é que a família se configura. É uma família eminentemente patriarcal, né? E como é que ela se articula ali naquele contexto, né? E aí, eu dando uma busca aqui na internet, eu descobri uma tese que eu já tinha marcado para ler, né? Que é a do José Henrique Artigas de Godoy. E tem um capítulo da tese que ele fala sobre a família, né? A reciprocidade desigual, família e política na história do Brasil. Ele vai mostrar como essas famílias... Ele analisa, na verdade, o estado de São Paulo, né? O Oeste Paulista ali. E ele mostra como a consanguinidade, ela não é o elemento fundamental dessas famílias, né? Então, assim, os laços familiares, eles são maiores, são mais extensos e mais complexos do que a noção de família que a gente, por exemplo, tem hoje. Então, eu acho que valeria a pena para voos futuros você dar uma olhada nessa tese, que a tese, o nome da tese é Da Opulência à Ganância, Coronelismo e Mudança Social no Oeste Paulista. É uma tese que foi defendida na USP em 2007, que foi defendido na USP em 2007, tem, se eu não me engano, tem um artigo sobre a família, se você quiser dar uma olhada mais focada, tem um artigo sobre a família, né, especificamente na internet. Outra coisa que me chamou a atenção, né, que eu achei que precisava de um investimento maior no texto, e lembrando, né, que isso é para você pensar futuramente, no caso, é pensar mais densamente a noção de honra, essa noção de honra. E aí quando eu li, eu lembrei da Susan Caulfield, que ela tem um texto sobre honra, é honra feminina, no começo do século XX, mas aí você poderia pensar contrapelo, né? Já que os defensores dessa honra feminina eram eminentemente homens. E aí, nesse livro da Susan Caulfield, ela tem ela traz uma série de bibliografia, uma série de fontes e reflexões sobre como essa honra era operacionalizada. Além disso, ela pode te ajudar a pensar como é que a lei era praticada e aplicada no começo, ali na Primeira República, até 32, mais ou menos. E aí você consegue ter noção, mais ou menos, de como esse processo se desencadeou, né? Naquele momento ali que você pega dos anos 30 e segue sua narrativa. E aí eu acho que uma coisa interessante que seu texto, suas próximas produções poderia ter, né, é pensar como temas como o cangaço, e você fala, né, cangaceiros de gravata, se eu não me engano, como o messianismo e como os movimentos religiosos transitavam e gravitavam naquela realidade ali, né, que faziam parte do contexto.
e como a igreja lidava com esses conflitos, né? Qual lado da igreja? Obviamente que isso você vai depender das fontes, né? Eu estou refletindo aqui com coisas que apareceram no texto, mas são as fontes que vão te dizer realmente se você pode caminhar, seguir essa direção ou não. Em relação ao método, eu penso que assim você faz um estudo de caso, é uma coisa característica da microhistória, mas se você investir na leitura sobre microhistória, mais lá na frente, eu acho que você consegue extrair resultados mais significativos das suas análises, né? E aí você vai articular o contexto micro, dali da região de Exu, pensar o contexto micro ainda, Salgueiro, Recife, o Crato, aquelas regiões ali do entorno, e pensar com a dimensão mais nacional, né? Fazer esse diálogo micro e com macro, e aí você vai perceber como o contexto da região funcionava, né? E aí, também dando uma busca na internet aqui, eu achei uma dissertação que muito... Fiquei instigado para ler a fundo, né? Que é uma dissertação sobre o coronelismo em Salgueiro, que é uma cidadezinha a 100 quilômetros de Exu. E ele analisa a trajetória política do coronel Veremundo Soares, de 1920 a 1945. Aí, se você notar, já está extrapolando aquela delimitação sistemática do fim do coronelismo, né? Então, já é uma pista aí para você pensar que o coronelismo, sistematicamente, ele acaba ali nos anos 30 como sistema, mas ele continua nas relações cotidianas, né? Ele se prolonga no tempo, não como sistema, mas na memória, nas ações e dessas pessoas. E uma coisa mais interessante ainda dessa dissertação do Valdemar é porque ele mostra como a família Sampaio, que é a família que você analisa, se enraiza ali em Salgueiro também, numa cidadezinha a 100 quilômetros de distância. Nesse caso aí, a gente tem que ver se a família Sampaio é a mesma família Sampaio, que eu suspeito que sim, que você analisa. Tanto é que a família Alencar, e logo quando eu vi Alencar no Nordeste, no Sertão, eu falei assim, é Alencar do Alencar de Iracema. E aí eu fui lendo, perguntando no texto, e aí chega lá na segunda parte, ele aparece, não, é o Alencar realmente de Iracema. Aquela família Alencar, ela está no Sertão, né, no Ceará, desde o século 17, 18. Né? Então, é uma família que está enraizada ali. E me pareceu que o conflito ele nasce também de uma perda de prestígio dessa família Alencar. Eu fiquei com isso, com essa pulga atrás da orelha. Né? Não sei se mas fiquei com essa questão, pensando essa questão. Né? Eu vou acelerar algumas coisas, porque senão não vai dar para falar tudo no tempo estabelecido. Né? Eu achei esse um recorte interessante, desafiador. É um recorte que atravessa duas temporalidades ali. E aí eu acho que é um desafio para o pesquisador, porque tem que dialogar com duas temáticas diferentes. Né? É pensar como o governo Vargas ele funcionou ali naquela região, e pensar também como a ditadura militar influenciou, moldou aquelas relações familiares ali naquele contexto. Eu acho que isso é importante para você levar para as reflexões futuras. Sobre as leituras que você faz, e aí foi uma parte que me prendeu muito no texto, quando você fala do Licurgo Santos Filho, do Euclides da Cunha, e eles vão dizer, e do Costa Pinto também, eles vão dizer que o Licurgo e o Euclides vão dizer que o Estado não estava lá, né? E o problema nasce por conta da ausência do Estado. E aí você pensa isso no processo histórico. E aí a antropóloga que você usa, ela vai dizer, o problema não é o Estado estava lá, mas aí a antropóloga ela está olhando o contexto ali, e eu acho que num raio histórico menor, uma temporalidade mais curta. Quando você olha na temporalidade mais curta, você vai ver que o problema ele não é... O Estado está ali tentando resolver, né? Mas aquela situação, ela se instaurou, provavelmente, por conta dessa ausência do Estado, né? E aí eu lembro da Laura de Melo Souza, O Sol e a Sombra, que narra sobre as dificuldades de administrar a colônia, da metrópole administrar a colônia, né? E aí eu lembro do Gilberto Freire também, que ele fala, né, em um pouco de diálogo com o Licurgo Santos Filho, dizendo que a família patriarcal é quem conduz, né, as rédeas da colônia. E isso vai refletindo tanto na República, tanto no Império, e talvez valha a pena, aí tem que ter um fôlego bem mais robusto, dar uma olhada em Casagrande Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso, haja fôlego, né?
para ver como é que essas relações familiares elas foram se costurando e se moldando ao longo do tempo. E aí a gente pode pensar o que eu pensei, né, que é fruto também dessa ausência do Estado, mas o Estado está tentando, a partir dos anos 30, mais sistematicamente, a partir da República também, né? No início da República ali tem Canudos, e eu acho que a partir dos anos 30, mais sistematicamente, o Estado está tentando confrontar aquela tradição, que é uma tradição da vingança, né? Então, o Estado está tentando estabelecer mecanismos de gestão do conflito, né? E eu acho que eu não sei se efetivamente, nos anos... quando daquele decreto de intervenção sai, né? Porque aí você não avança. Eu acho que ali também você tem um mote para análise muito bom ali naquele final, né? O que é que a cidade se tornou depois daquele processo de intervenção? São coisas para você pensar mais lá na frente, né? Então, é um Estado que tenta se impor a essa tradição de violência. E aí, contrariando o Costa Pinto, eu acho que as fontes podem te ajudar a pensar isso, se foi a ausência do Estado ou não. A fala do Cid Sampaio, do governador Cid Sampaio, né, é uma fala que ela dá um indício de que, assim, o problema não é a ausência do Estado, né, um problema que está instituído já há algum tempo, né? Então, não é a ausência do Estado no instante do conflito, mas ao longo do processo histórico, e aquilo pode ter contribuído para a institucionalização, essa ausência do Estado, institucionalização, entre aspas, né, de práticas violentas. E aí, dialogando com a Marx, né, que talvez o olhar antropológico da Marx, aí eu estou chutando, no caso eu não li a Marx, né, o olhar antropológico pode não ter pegado, pode não ter capturado, né, mas aí, assim, talvez você possa falar um pouco mais sobre isso, que você fez a leitura. Sobre o conceito de coronelismo, eu acho que eu já falei um pouco sobre isso. Eu acho que em relação aos conceitos, para não me delongar também, né, eu acho que as fontes podem te ajudar, né, a você a lidar com eles, ou não, né, ou você saber se você usa ou se você não usa, porque as fontes vão informando o processo histórico ali, às vezes o conceito se encaixa ou não se encaixa. E aí você tem que fazer as devidas reflexões, os devidos ajustes, e para caminhar, né, na análise. Saltar um pouco aqui, eu fiz uma pergunta, né, sobre as fontes, né, se não existiam composições do Luiz Gonzaga sobre o conflito. E aí você fala ali na apresentação que o título é fruto de uma composição. Eu acho que você poderia explorar isso, a música, você poderia explorar a música como fonte. E é uma música que é narrada por alguém que visualizou, que era contemporâneo dos conflitos ali, que não era o jornal, por exemplo. O jornal tem um viés dele, né? Tem um viés independentista, e os outros jornais que você não localizou pode ter outro viés, entendeu? O viés do PSD. Eu penso que no futuro também, eu acho que para você sofisticar, né? Além daquelas fontes que você já mapeou, que o professor Ivan falou que são importantes, e eu acho também, para você sofisticar a análise, seria você pensar em utilizar a literatura como fonte, né? Então, assim, vários romances, os romances de 30, né, que são chamados romances de 30, e que o Duval fala disso muito bem, eles podem te servir para você fazer uma reflexão sobre como aquele imaginário do sertão foi construído. O Euclides da Cunha é o grande sistematizador dessa imagem do sertão. E aí você pode ver como aquilo foi sendo moldado e apropriado pela literatura depois, né? E essa literatura, eu estou pensando com o Duval, essa literatura ela se apropria dessa imagem para dizer quem é o Nordeste, né? Então, assim, é uma coisa para você pensar e para você matizar. E aí eu penso no romance A Bagaceira, de 1928, de José Américo de Almeida, um romance importante para você pensar a região ali, o 15, da Raquel de Queiroz, que fala da seca de 1915 no Nordeste, como isso, no Ceará, né, como isso vai moldando essa imagem. E também, o Ivan falou do Alto da Compadecida, do filme, eu acho que se você for na peça, você tem ainda mais riqueza, né? Foi uma peça de 55, o Alto da Compadecida, do Suassuna. Então, ali você consegue ver o que o autor, que viveu de alguma forma, alguém, né, que vivia numa família de prestígio, como é que ele pensava aquilo ali, né? Como é que ele estava projetando, narrando, representando aquilo ali. Então, eu acho que você se lançar a literatura como fonte é uma possibilidade, se você... existem as leituras necessárias para isso, não é um desafio também, mas eu acho que pode fazer sua reflexão, sua análise, seu texto se enriquecer, né?
Eu acho que uma coisa também é importante você ver, que seria importante você, são as atas da Assembleia Legislativa, você cita uma ata, e eu acho que nessas atas aparecem coisas importantes ali, e talvez possa enriquecer a análise também, né, complexificar a análise. E uma coisa que me chamou a atenção, você cita muitos personagens importantes. Tem o juiz Gabriel Prazeres, o deputado Hermínio Sampaio, que é da família Sampaio, tem o futuro governador Barbosa Lima Sobrinho, tem as antigas lideranças de Exu, que eram os Carlos de Lima Cavalcante, Etelvino Nunes. São pessoas que, se você der uma busca na hemeroteca, que você usou como motor de busca, talvez você encontre resultados interessantes sobre essas figuras para você complementar sua narrativa, entendeu? Então, você se munir da história, da trajetória desses personagens, contribui também para a sua análise. Finalizando, né, uma coisa que me fez refletir um pouco foi sobre a persistência do conflito por mais de 30 anos. Né? Como esse algoz, como o sobrenome carrega o ódio, né? Como esse algoz persiste na memória da família, né, da cidade durante tanto tempo, a ponto de ele voltar depois de todo mundo saber, vamos pegar ele, vamos nos vingar, 30 anos depois. É uma coisa interessante. Qual o significado disso? Né? Como essa persistência dessa memória ela dialoga com a maior ou com a menor presença do Estado ao longo do tempo na região? Entende? Eu acho que são coisas para você pensar aí, depois. É sensativo. Enfim, eu acredito que você pode também depois avançar no uso das leis, do decreto de intervenção para refletir mais sobre o fim do processo e consolidar a análise, né? E aí, curiosamente, quando eu terminei a leitura, eu fui ver o que era Exu hoje, né? O que era Exu na eleição de 2019. E aí o Saraiva, que tinha uma relação com o Sampaio, se eu não me engano, estão lá no poder. O Saraiva é um Saraiva sobrinho que está no executivo e tem vários Saraivas no legislativo. E apenas um Alencar no legislativo, né? Então, assim, o decreto pode ter dado efeito, pode ter surtido efeito a médio prazo, mas, assim, as famílias continuam lá no poder, né? Continuam lá pensando, agindo e atuando, né? De forma talvez diferente. Enfim, eu tenho umas anotações aqui que eu fiz, tem algo mais que eu acabei não falando por conta do tempo, e eu mando para o Maurício compartilha contigo, tá bom? Queria parabenizar mais uma vez pela oportunidade de participar desse momento fundamental na sua trajetória, né? E poder também compartilhar esse momento com o Maurício e com o Ivan, né? Enfim, obrigado. Eu agradeço. Perfeito, Rafa. Obrigado também por essa arguição cuidadosa. Rafael e Ivan mostraram que fizeram uma leitura muito cuidadosa do seu trabalho, atenciosa, por isso a importância da escuta e da alteração desses aspectos formais, porque, como eu disse, você vai ser imortalizado a partir desse trabalho. E, por outro lado, pelas chaves de leitura potentes, essa perspectiva da microhistória, por exemplo, eu acho super instigante, e várias outras sugestões. Né? Então, uma leitura cuidadosa, criteriosa, ao mesmo tempo gentil e generosa. Então, obrigado, Rafa. Agora eu passo a palavra para você, Abraão. Lembrando que a ideia aqui não é você responder ipsis todas as questões, mas você fazer um esforço de síntese, de diálogo, de reflexão mais geral, a partir das lacunas, das possibilidades que foram oferecidas por essas duas brilhantes arguições. Tá bom? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, as palavras, né, os elogios. É sempre bom, né? Realmente a gente fica preocupado de saber se a gente está escrevendo bem, se está ficando claro o que a gente está pensando, e é bem difícil. Muita coisa dos aspectos formais escapou por conta do cansaço. Muitas vezes eu corrigindo várias vezes e, novamente, o mesmo documento eu vendo e estava lá algum erro.
várias vezes, e aí eu agradeço muito a paciência do professor, que foi me orientando, e eu olhando e o erro lá de novo, eu digo, meu Deus, como isso passou por mim, eu não vi, não é possível. É uma questão mesmo de cansaço, né, nos últimos dias, né. Sobre as considerações de Ivan, o Abril Despedaçado, eu abordei ele na monografia 1, né, aí eu tive que escolher, como eu falei na apresentação, os assuntos que eu deveria abordar por uma questão de tempo mesmo, de execução, né. Eu assisti o Abril Despedaçado, eu esqueci de dizer que foi um dos motivadores também da pesquisa. O Abril Despedaçado, ele mostra essa questão da vingança muito bem, mas interessante, o livro, o Abril Despedaçado, a inspiração não é o Nordeste brasileiro, são as montanhas albanesas e o Código Canum, né? O Almir Cadaré, ele faz uma leitura dessas questões nas montanhas albanesas, né? Essa questão do Código Canum, ela até teve agora esqueci, um novo regime na Albânia que proibiu a utilização do Código Canum, né? Ele nunca foi instituído, mas ele foi proibido, né? Digamos assim. Então, e aí, com a queda desse regime, ele voltou à tona, e lá tem essa coisa, né, de você colocar a camisa da pessoa que foi morta, o sangue ficar amarelo, e aí tem um tempo para, quando aquele sangue ficar amarelo, você volta e executa quem, né, o autor daquele crime. Isso. Né? Então, quer dizer, é muito sintomático que o livro tenha sido adaptado no Nordeste brasileiro, né? E tem umas teses sobre isso também, que eu poderia ter colocado nessa parte da monografia, mas não coloquei por uma questão mesmo de tempo, né? Nossa, minhas anotações aqui foram péssimas, eu estava escrevendo rápido, mas enfim. As recomendações eu agradeço todas, muita coisa me fugiu aqui que vocês trouxeram, que eu vou com certeza Tá salvo na gravação, Abraão. A gente depois te passa a gravação, você pode, né, Maurício, assistir, então fica eternizado também esse momento. Com certeza. A questão da microhistória também, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de enquadrar os conceitos, qual abordagem. Isso, para mim, foi bem angustiante. Por exemplo, eu li por uma história política, agora eu estou tão cansado que eu esqueci o nome do autor, é René Remond, se eu não me engano. Eu li, aí eu fiquei pensando, poxa, será que esse trabalho ele se enquadra em história política? É uma questão de poder regional, né? E aí eu, na leitura, fiquei pensando se eu traria ou não para o trabalho em si, mas eu li, ele não aparece, mas eu li por uma história política. E aí eu entendo que essa questão também de família e de região é também uma questão de microhistória, né? Só que como eu não tive tempo de ler mais trabalhos sobre microhistória, eu já li na graduação, mas no momento eu não pude trazer de volta essas coisas que eu li, não fichei no tempo que li, então, infelizmente, eu não tive segurança para utilizar essas questões de microhistória. E no mais, é agradecer mesmo as questões, eu não consigo responder todas, mas o conceito de honra também é uma questão a ser estudada, né? Eu também deixei de fora pela questão do tempo, né? Mas, evidentemente, essas brigas de família, elas são acionadas a partir desse conceito, né? Esse conceito de honra, que você não foge da luta, né? E as pessoas que resolvem fugir, elas são alcançadas, né? Até em outro estado. Eu tinha uma fonte, só que eu morri de procurar. Eu não sei onde eu guardei essa fonte, né? Alguns Alencares e Sampaios foram atingidos até no Rio de Janeiro, mas por uma questão de tempo mesmo, da escrita, de tanta coisa para corrigir, eu não achei novamente a fonte onde eu tinha visto a fonte, né? Mas é isso, e existem vários outros casos, né, que são sintomáticos. Ali perto, em Serra Talhada, tem a questão dos Gaia contra os Ferrais, que foi muito complicada, né?
Os dois episódios, tanto os dos Alencar contra o Sampaio e dos Gaia contra os Ferraz, chamou a atenção do país, na época, a ponto de mobilizar até um Globo Repórter. Né? O Globo Repórter dos anos 70 tinha um caráter mais documental, né? Ele tinha um caráter assim, ele era conduzido por diretores de cinema mesmo. Então, esses documentários são muito bons, né? Eles, por uma questão de formalidade, eu nunca sei, eu estou aprendendo muito essa questão da BNT, né? Eu não sabia se eu poderia colocar ali algum link para que as pessoas pudessem ver esses documentários, mas são interessantíssimos. Se colocar no YouTube, vocês acham os Alencar contra o Sampaio, rapidamente, assim, são documentários muito bem organizados, assim, de roteiro mesmo, assim, até dramáticos, de uma certa forma. E aí, eu tinha essa dúvida se eu poderia utilizar como fonte, na monografia eu utilizei muita coisa de vídeo como fonte, né? Então, dessa vez eu resolvi focar mais, né? Na questão da fonte documental. Mas é isso, gente. Eu gostaria de agradecer muito, sabe? A contribuição, a paciência, o tempo, né? Enfim, é isso. Peço desculpa pelo nervosismo também, né? E pelas dificuldades formais também do trabalho. Acho que Maurício travou, né? Tá aí, Maurício? Eu tô no interior e eu achei que minha internet ia travar, porque tá chovendo pra caramba aqui, né? Aqui tá chovendo muito. Aqui travou, foi a da capital. Como são as coisas, né? Abraão, eu estaria nervoso se meu trabalho fosse ruim, mas assim, o cara tem que ter consciência que escreve bem, pô. Quer dizer, escrever bem é meio caminho andado, entendeu? É mais da metade, porque às vezes um texto ele é repleto de, sei lá, de fontes, de teoria e tal, e que é até um trabalho muito bom do ponto de vista teórico, metodológico, entretanto, acaba sendo, a má escrita acaba sendo um entrave, então aquilo se torna inacessível, né? Então, eu acho que assim, como eu falei, sua grande virtude, pelo menos é o que eu observo, não estou desmerecendo sua virtude enquanto historiador, pesquisador, cruzando fontes, não, mas é o fato de ter uma escrita boa, né? E a galera me falava muito isso, porque eu pesquiso com música. E você perguntou se podia usar vídeo, né? Use, viu? Porque quando eu estava na universidade tinha aqueles mais conservadores que diziam assim, não, porque música, não sei o quê, porra nenhuma, é para usar mesmo. É por isso que a história se tornou algo tão atrativo nos últimos tempos pra gente, porque você pode usar, tudo se tornou, viva a lei da relatividade, né? Tudo se tornou uma fonte, né? E eu, por exemplo, estudo música até hoje, mas não só o fonograma especificamente, mas a questão relacionada à censura e coisas do tipo, bem que você pode e deve usar, né, os filmes, obviamente, lembrando que qualquer obra ficcional ou não ficcional é provida de roteiro, né? Então há um texto por trás de tudo, obviamente, seja na canção ou seja num filme, existe um roteiro por trás, né? O documentário não é o que é o que quem fez quer que seja, né? Tá entendendo mais ou menos isso. Então, aquilo ali é uma face das possibilidades. Mas assim, mais uma vez reiterando o que eu tinha dito, né? Eu gostei muito do que Rafael colocou aqui, das colocações que eu também pude falar, até me intrometi agora. Mas parabéns, assim, continue, não desista. Não vai desistir, obviamente, escrevendo dessa maneira, porque eu acho que esse tipo de escrita é carente, assim, tão bem intercruzado do jeito que está, dá prazer de ler, né, Rafael? Com certeza. Então, pouco tempo, se fosse um texto ruim, ia dizer, pô, Maurício, como é que tu manda um texto ruim desse pra gente ler, então, pouco tempo travando e tal? Mas foi um negócio ontem super... Chega a dar pena quando acaba, é engraçado você dizer isso, né? Pô, acabou já e tal. Mas parabéns, é isso aí. Teve muito auxílio do professor, com certeza. Sem ele, dificilmente eu conseguiria. Dificilmente. Tem que dar um abraço no orientador, né? Porque senão depois leva uma coxa. Não, com certeza. Eu tenho que agradecer ao professor vários abraços. Eu não esqueço um abraço que ele me deu no final de um semestre, que para mim, hoje em dia, ninguém abraça ninguém, né? E eu me surpreendi. Ele saiu da sala e me deu um abraço. Aquilo foi importante para mim e foi decisivo também para que eu procurasse para me orientar, né? Também, eu já vinha anotando os livros que ele falava em sala, e o Durval Muniz eu conhecia a partir dele. Né? Então, ele me abraçou, teve paciência
que é complicado, realmente, porque com o cansaço a gente acaba errando muito e escrevendo confusamente, e sem ele, dificilmente essa escrita teria ficado clara. Valeu, Abraão, valeu, Rafa, valeu, Ivan. Minha conexão está muito ruim e eu abri a sala com meu e-mail institucional, o da UFBA, e tentei entrar com o Gmail pelo celular. Só que aí eu, e-mail institucional, preciso autorizar a entrada. Aí eu teria que configurar o celular, eu já estava aqui no limite de mandar uma mensagem para vocês abrirem outra sala. Mas, enfim. Bom, super obrigado a Rafa e a Ivan por essas arguições muito boas, muito instigantes. Muito obrigado, Abraão. Abraão foi aluno em Brasil 3 e Brasil 4, e deu para perceber que Abraão é essa pessoa séria, rigorosa e que sabe o que quer. Então, além disso, é uma pessoa de alma muito leve e com... Eita, essa internet da capital não tá legal, velho. E aí, Ivan, me ouvem? Voltou, já voltou. Eu vou ser mais objetivo, então. Então, com essa potência de fala. De escrita também, embora às vezes tenha esse ato, não é, Rafa? Escrita no blog e essa escrita acadêmica. Eu conheço várias pessoas que escrevem sobre o cotidiano de uma maneira muito instigante, mas que na hora de traduzir isso numa escrita acadêmica travam. Então, eu acho que Abraão tem talento e, junto a isso, é uma pessoa que trabalha, é rigorosa, tem sede de conhecimento, não é uma pessoa superficial, não é um pesquisador superficial, muito pelo contrário. Eu não tenho dúvidas de que ele tem essa capacidade e... Rapaz, a internet tá ruim. Mas choveu muito, choveu muito. Eu estava com medo hoje de não conseguir, porque mais cedo a internet também tinha travado aqui. Vamos lá. Mas eu acho que ele volta. Agora já percebeu qual era o problema da entrada, né? E ficou o rostinho dele ali, ó. Vê que... Oi, Ivan, eu também quero pesquisar música, viu, em algum dado momento. Eu sou muito interessado em música também, na MPB de uma forma geral. Que massa, que massa. Pode contar comigo. Pede aí meu contato a Maurício. Beleza. Assim, hoje eu vou até... Vou entrevistar Ivan Lins amanhã. Vou a Lisboa. Muito legal. É um cantor que eu gosto bastante. E praticamente o meu nome é muito semelhante. O meu é Ivan Luiz, o dele é Ivan Lins. Mas tive com o Gilberto Gil, né, conterrâneo de vocês uns anos atrás. Quer dizer, de Rafael, não sei, o seu é de Sergipe. Eu sou sergipano. Eu não mereci ser baiano. Mas que nada, rapaz. Não tem isso não. Que conversa mole é essa? Oxe, tá bajulando Não, mas baiano aí? eu adoro, eu digo que eu sou sergipo baiano, porque quando eu estou em Sergipe, eu volto o sotaque, volta tudo. Aí quando eu venho para a Bahia, eu me torno baiano imediatamente. Maurício voltou. Depois Voltei. Vocês querem abrir logo? Ó, gente, você abre logo uma sala aí, Rafa, por favor? Porque, de todo modo, a gente vai ter que se reunir só para dar o parecer. Certo. Então, mesmo que seja bem objetivo aqui, eu tenho medo de novamente esse problema ocorrer. Mas eu fecho essa sala ou não, Maurício? Que eu estou gravando aqui. Como é que é? Posso fechar aqui? Como é que é? Para a gravação? Você fecha. É de boa aí, Rafa? Aí você manda para aquele e-mail coletivo. Mandei aqui, gente. Vixe, Maria, mandei o link errado. Aqui foi outra coisa. Pronto, então eu vou encerrar a gravação aqui. E a gente vai entrar na sala à parte, né? O link eu mandei aqui, ó. Eu vou mandar no e-mail.